viva Dom Sebastião! Não, esse cara aí já morreu, tá? Então viva Dom Henrique! Esse aí morreu de velho. Ah, então viva Damador Bueno! Entendeu alguma coisa? Então vamos lá. Eu sou o Gustavo e esse aqui é o Clio História e Literatura. Não é o Clio Carro, é o Clio Musa Grega. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a proclamação de Amador Bueno. É um assunto que muita gente não conhece, mas vamos conhecer agora. Lá em Portugal estava tendo a Guerra de Reconquista, na Península Ibérica em si, que acaba em 1492 com a reconquista do Califado de Granada. Só que aí isso não acaba com o sentimento de cruzada dos ibéricos. Portugal e Espanha se jogam ao mar para poder continuar essa expulsão dos mouros no norte da África. Dom Sebastião, que nasceu em 20 de janeiro, era um capricorniano. De 1554, vai continuar essa guerra no norte da África. Ele luta a batalha de Alcácer-Quibir, só que eles perdem e nunca mais acham um corpo dele. Ou seja, ele não morreu. Aí começa a crença no sebastianismo, que Dom Sebastião irá retornar. Mas esse assunto o Bruno vai falar pouco mais depois, aí vai surgir um vídeo só sobre esse assunto, beleza? Então voltando aqui, depois da morte de Dom Sebastião, assumiu o tio dele, Dom Henrique, que era um padre, era um cardeal. E como você sabe, padre, cardeal não pode ter filho, então ele não tem herdeiros. Só que ele é muito velho e tempos depois que ele assume, ele morre. E fica toda um clima de, e agora? Quem vai assumir essa bagaça? Acaba que quem assume é Dom Felipe II da Espanha, que vira Dom Felipe I de Portugal. Aí a gente começa a União Ibérica. A União Ibérica é a junção, assim, bem resumidamente, bem por cima, junção do Império Português com o Espanhol durante um período de 60 anos. Ok, Espanha e Portugal são o mesmo agora, então as colônias também são as mesmas. O Tratado de Tordesilhas não é mais nada, né? Então, espanhóis podem ir ao Brasil, portugueses podem ir à América Espanhola, e eles começam a fazer um comércio entre si. Os espanhóis, mais especificamente, vêm aqui para a região da Capitania de São Vicente. Alguns se instalam aqui, fazendo casamentos com paulistas que tinham aqui. E uma das coisas que acontece também são os bandeirantes que acabam entrando mais para dentro do sertão brasileiro. Eles vão adentrando o território. Só que o que acontece? Junto com essa unificação das duas coroas, o Império Ibérico acaba não ligando muito para o Brasil. O Brasil do território que seria português. Temos a invasão também holandesa ao Nordeste brasileiro. E também a invasão holandesa aos portos na África, que impede que escravos negros venham para cá. O Reino de Espanha ali não ligava muito para essa questão dos escravos negros, né? Então, para eles, tipo assim, podia ser escravo negro, podia ser escravo indígena nessa questão. Ao contrário de Portugal, que tinha a visão que os negros tinham que ser escravos e os indígenas, por nunca terem contato com uma religião, eram puros e poderiam ser catequizados. Essa visão jesuíta. Agora vamos para o território de São Paulo. São Paulo naquela época não era uma cidade, era uma vila. São Paulo só vai virar cidade em 11 de julho de 1711. Ela é elevada a status de cidade. Então nessa época ela é uma vila. Uma vila da Capitania de São Vicente. Como eu disse, durante a União Ibérica, os espanhóis vêm, principalmente do Rio da Prata, vêm fazer comércio aqui em São Paulo, que São Paulo era uma das cidades mais adentro do território português naquela época. E se instalam aqui alguns espanhóis, tanto que naquela época em São Paulo não se falava português direito, né? Falava um pouquinho, alguns tinham falantes de português ali, mas a grande língua que se falava era ou espanhol ou tupi, que mais tarde viria a ser a língua geral. São Paulo, com uma característica física que ela é o centro de várias trilhas indígenas que levavam a vários lugares do Brasil. Tem o Peabiru, que vai até o Peru, tem aqui a rodovia da Dutra, né, que vai até o Rio de Janeiro,
vai pro sul, vai pra um monte de lugar. Então daqui saíam várias bandeiras, como a gente já ouviu muito na escola sobre os bandeirantes. Bandeirantes saiam aí escravizando os índios, né? E vem cá comigo, tá difícil de trazer os negros de lá pra cá. Como não tem muita fiscalização ali, os caras começam a pegar o que já tem por aqui, a rodo, que são os índios. Então, já vê aí. Ok, tá aquela maravilha ali, vários espanhóis aqui, e fazendo escravo índio, fazendo outras coisas. Só que em 1640 acaba a União Ibérica. Mano, foi um medo geral aqui na Vila de São Paulo. Os caras pensaram, pô, ferrou, não vai poder mais fazer escravo indígena. Porque vai chegar os jesuítas falando, tá errado, não pode fazer escravo, tem que catequizar esses caras. E outra coisa, lembra que lá, naquela época, tinha o Pacto Colonial? O que é o Pacto Colonial? A colônia só pode negociar direto com a metrópole. Ou seja, aqui, América Portuguesa, Brasil, só podia negociar com Portugal. Então eles não poderiam mais negociar com o pessoal do Rio da Prata, porque eles são espanhóis. E já tinha muito espanhol aqui, e já, inclusive, eles faziam casamento das famílias assim para manter as relações fortes. Cara, foi um medo geral. Então a negada se reuniu e falou, cara, vamos pensar o seguinte. Os caras se uniram lá, vai pesar na nossa, então vamos reunir aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos se declarar, não independente, mas vamos declarar um novo reino aqui, um reino para chamar de nosso. Que coisa linda. Então eles decidem aclamar um novo rei, um rei paulista. Aí eles pensam, tá, a gente precisa de um cara influente. Conheço um cara influente. A gente precisa de um cara que seja dono de bastantes escravos. Pô, conheço um cara que é um cara que tenha um pezinho ali com os portugueses, com os espanhóis e com tudo o que tava ali no meio. Conheço um cara assim, rapaz. Pô, beleza. Ah, vamos chamar quem? Amador Bueno, mano. Vamos chamar o Amador Bueno. Aí, firmeza. Só que esses homens não tinham consultado o Amador Bueno sobre essa ideia. E chegaram nele e falaram, você vai ser nosso rei. Rei, eu? Aí ele deu aquele momento assim de... Portugal tá voltando aí forte com Dom João IV. Se eu fizer separar de Portugal, pode ser que a gente se dê bastante mal. Eu tenho muita coisa a perder com isso. Então não vamos. Não vamos. O pessoal fica tudo reunido ali perto dele, da casa dele, até que ele se disfarça, pega a sua espada e corre para o Mosteiro São Bento. Porque, como eu disse, São Paulo é uma vila naquela época, então tá todo mundo ali naquele centrão, aquele triângulo histórico ali, ó. Então ele corre para o Mosteiro de São Bento. Chegando lá, ele bate com a porta, na porta assim, todo desesperado. Deixa eu entrar, pelo amor de Deus! Aí os monges, é Amador Bueno, gosto dele, chega aí. Aí ele vai lá e pede abrigo. Os monges dão um abrigo pra ele. Firmeza. Aí a população fica do lado de fora lá, batendo na porta, falando: queremos Amador Bueno como o nosso rei! Viva Amador Bueno! Só que lá dentro o cara não. Lá dentro o cara tava gritando: viva Dom João IV, meu rei! O meu rei! Aí foi anoitecendo, o pessoal começou a esfriar um pouco esse movimento revolucionário. E decidiu deixar a coisa quieta, porque viu que não ia desenrolar. Então Amador Bueno conseguiu o abrigo lá e não virou rei de São Paulo. Essa, senhores, foi considerada a primeira revolta nativista do Brasil. Mas o que é uma revolta nativista? A revolta nativista é uma revolta que acontece num local bem determinado, um local ali, bem ali mesmo, tipo São Paulo foi uma revolta nativista ali na cidade. Revolta da Cachaça, que depois a gente pode falar sobre ela também, que foi uma revolta ali no Rio de Janeiro. São revoltas locais ali, e que são tão efêmeras, tão rápidas, que não são produzidos tantos documentos sobre ela. Não tem tantos relatos sobre ela. O principal relato que a gente tem sobre essa revolta é o relato de Frei Gaspar da Madre de Deus, no seu relato Memórias da Capitania de São Vicente, em que ele narra rapidamente esse episódio. Além disso, temos também um relato sobre Pedro Taques,
do Pedro Taques, né? E temos o relato também de Afonso Toné. Que são esses 3 relatos assim daquela época que falam sobre essa revolta. Só que aí vem a coisa. Ninguém tava lá para ver isso. Frei Gaspar nasceu nessa data aqui, ó. Cara, ele nasceu lá nos anos de 1700, foi muito depois. O Amador Bueno morreu em 1600 e se fala que ele morreu em 1680, ali mais ou menos ali. Então ele só pegou alguns relatos sobre isso. E também tem um caso de Dom Pedro, que quando chega pela primeira vez em São Paulo, para resolver a questão provincial que nós tínhamos aqui, que também dá um belo vídeo. Uma questão provincial que tínhamos aqui, que daria na visita dele a São Paulo, que conheceria Dona Domitila e também casaria com 7 de setembro. Ele chega em São Paulo e diz: que prazer estar na terra de Amador Bueno. E aí, gostou dessa história? Eu falei alguma merda? Tem alguma dúvida? Bota aqui nos comentários. E não esqueça de dar o like nesse vídeo, firmeza? Então, eu sou o Gustavo, estou aqui no canal Clio. E um forte abraço, até a próxima.